Olá, estudantes! Nessa semana, nós começaremos a estudar os cortes e fachadas do projeto arquitetônico. Os cortes, eles têm por finalidade representar as medidas das alturas dos elementos verticais, internos e externos, de uma edificação, que não podem ser visualizados na planta baixa. É nos cortes que a gente faz as cotas verticais. Não é comum fazer cotas horizontais em cortes. E, inclusive, há autores que consideram isso uma prática errada. Os cortes eles são marcados na planta baixa, né? A gente marca o local que a gente fez o corte através de uma linha específica que é denominada linha de corte. E vocês vão ver alguns slides à frente que a gente tem várias possibilidades para fazer essa linha de corte. Os cortes geralmente eles são representados na escala de 1:50, mas o importante é que ele esteja na mesma escala da planta baixa. E existem alguns órgãos, como por exemplo prefeituras, que eles estipulam uma escala mínima para os cortes. E normalmente essa escala estipulada pelas prefeituras é a escala de 1:100, que é uma escala de redução que reduz mais ainda do que a escala de 1:50. O corte ele é feito a partir da planta baixa. Então, primeiro a gente faz a representação gráfica. A primeira peça que a gente faz é a planta baixa. E da planta baixa, a gente imagina o volume 3D da edificação e faz a marcação da linha de corte. Então, é como se a gente fatiasse, passasse uma serra naquele ponto da planta baixa onde está a linha de corte. Vocês conseguem visualizar que na linha de corte tem dois tracinhos. Esses tracinhos que estão embaixo da letra A e da letra B, eles indicam para que lado a gente está olhando no corte. Então é como se a gente passasse uma faca ali onde está a linha de corte, tirasse essa parte de baixo da edificação e olhasse o resto. E isso a gente tem um corte. Esses são alguns exemplos, modelos de linha de corte. Vocês aprenderem no desenho técnico que a linha de corte ela é uma linha traço-ponto fina, larga nas extremidades. Mas é comum a gente adotar linha de corte em projeto arquitetônico, a linha de traço-ponto larga. E isso que é o importante. Essas indicações aí da nomenclatura do corte, AB, e o tracinho para cima, o setinho, o círculo, isso pode ser personalizado. Então, o projetista pode, inclusive, ou o desenhista, né, ele pode criar um próprio padrão e adotar isso nos seus projetos. Essa é uma representação dos planos de corte num desenho tridimensional, né, uma maquete 3D e ela tem duas indicações de corte. Então, esses são os planos. Isso aí seria onde a minha faca vai passar para fazer o corte dessa edificação. E estão vendo que ele também marca com umas setinhas? Então a setinha indica o lado que eu estou olhando. Isso aí não é uma representação técnica, pessoal. Isso aí é só uma indicação para vocês conseguirem entender melhor o que é um plano de corte, que é marcado pela linha de corte na planta baixa. Aqui a gente tem uma representação parecida com a que eu mostrei no lado esquerdo superior. Então é uma edificação sendo cortada, né, com um plano de corte. É um plano vertical de corte. E aí tem dois cortes dessa edificação, um corte AB e um corte CD. Essa nomenclatura do corte também a gente pode alterar. A gente pode chamar um de corte AA, corte BB, corte CD, corte CC. Então isso depende. A gente só tem que seguir um padrão. Se eu estou chamando meu corte AB, o próximo vai ser o CD. Se eu estou chamando meu corte AA ou A linha, o próximo vai ser o BB ou B linha. E aí a gente tem um corte transversal em cima e um corte longitudinal embaixo. São os dois cortes básicos, né? Os que são obrigatórios normalmente nos códigos de obra das prefeituras. Mas a gente pode fazer mais cortes, como eu indiquei anteriormente. E quando é necessário a gente fazer mais cortes? Quando a gente tem uma edificação com muitos detalhes que precisam ser representados. Então a gente pode fazer um número bem maior de cortes. E a NBR 6.492, ela faz algumas indicações do que o corte deve conter.
Então ela diz que o corte deve conter simbologia de representação gráfica, conforme previsto na norma, os eixos de projeto, o sistema estrutural, indicação das cotas verticais, indicação de cotas de nível em osso e acabado de diversos pisos, caracterização dos elementos do projeto, fechamentos externos, circulação vertical e horizontal, áreas de instalações técnicas e de serviço, cobertura, telhado, captação de águas pluviais, forros e demais elementos significativos, denominação dos diversos compartimentos seccionados, os compartimentos que foram cortados nesse corte, escala, notas gerais, desenho de referência, carimbo, o carimbo que é o que a gente chama de legenda ou rótulo, que fica embaixo na prancha, né, que vocês já aprenderam a fazer, marcação dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa. A gente pode usar aquela linha de corte também para indicar o corte, por exemplo, eu estou no corte transversal, eu posso usar uma linha de corte para indicar o corte longitudinal nesse corte transversal e vice-versa. E a altura das seções horizontais. Então, um corte técnico, ele ficaria assim. Então, eu tenho a indicação, as cotas verticais, né? A gente não coloca cota horizontal em corte. Então, a gente tem as cotas verticais, a denominação dos elementos, né? As cotas de nível, a representação do telhado, a indicação do material do telhado, que normalmente é comum a gente colocar, a dimensão das esquadrias. Aqui a gente não tem todas, aqui as esquadrias são cotadas. É comum até a gente não cotar a esquadria, a gente só colocar um número de referência dela e as dimensões dessa esquadria. Mas esse aqui seria um corte técnico. E como que esse corte é executado? A primeira coisa que vocês vão fazer é vocês vão começar pela planta baixa. Então vocês vão pegar a planta baixa que vocês têm e vão fixar ela em uma mesa. Feito isso, eu vou fixar uma outra folha parcialmente sobre a folha da planta baixa, né? E é importante que a indicação com a linha de corte já tenha sido feita. Então eu tenho aí a indicação de um corte AA, eu colei essa planta baixa com a indicação do corte na minha mesa e colei uma folha por cima. É muito comum os projetistas, quando estão fazendo desenho à mão, usarem uma folha que tem transparência para facilitar esse trabalho. Então, normalmente é usado papel manteiga ou papel vegetal. Mas isso não impede também que vocês usem papel sulfite convencional para fazer isso. Aí vocês vão cobrir parte da planta baixa com a folha de papel sulfite, fixar ela, mas a linha de corte tem que estar visível para vocês entenderem o que vocês vão desenhar. E é muito importante que a indicação, que a setinha que indica o lado que a gente está olhando da planta, que ela fique para cima, para vocês não fazerem o corte espelhado. Então a setinha apontando para cima, ou tracinho, né, ou seja qual for a representação que vocês estiverem utilizando, ela tem que estar para cima. Então eu fixo a folha com a setinha para cima e colo outra folha embaixo. E aí eu começo a desenhar. Eu faço uma linha de base para o meu corte, então eu faço uma linha grossa embaixo e começo a puxar as referências a partir da minha linha de corte, que são essas linhas vermelhas que eu fiz nessa imagem. Então eu faço uma linha grossa embaixo e puxo a linha das paredes. E essas linhas da parede, elas estão em vermelhas porque eu ainda vou fazer elas com a lapiseira mais fina que eu tiver. Porque parte delas vai ser apagada, eu vou desenhar alguns elementos como portas, janelas, que eu vou ter que apagar essa linha. Então é importante que ela seja fina e eu fazer o traço dela com pouca pressão na lapiseira. E aí, agora em azul, eu estou marcando as portas. Ó. Então tem duas portas ali que são portas de quarto, esses dois quartos, que são portas em vista. Então faço a marcação delas também.
Então marquei as paredes em vermelho e marquei as portas em azul. O próximo ponto, eu vou marcar onde vai ser as minhas lajes. Então eu faço mais uma linha grossa embaixo da linha de piso que eu tinha feito para fazer a laje de piso. E depois em cima eu vou colocar a altura do pé direito, né, que é essa distância entre o piso até o teto, e fazer a laje de cobertura. Então faço duas linhas também para a laje de cobertura. Nesse momento você pode fazer ela bem fraquinha também, que você vai precisar apagar a parte dela. E aqui a gente finaliza alguns desses desenhos, né? Por exemplo, o desenho das portas, eu marco os 2,10 que é a altura da porta. Eu apago as linhas que estão, as partes das linhas que estão sobrando. Na linha na laje de piso ali, eu faço as demarcações indicando que tem algum tipo de fundação, mas como ainda não tem projeto estrutural, eu não sei que tipo de fundação é, eu só faço 2 risquinhos para baixo e uso uma linha de interrupção para indicar que tem alguma coisa para baixo. Aqui nesse desenho já foi finalizada a representação das portas, né? Então as portas elas ficam com esse triângulo tracejado, um lado maior do triângulo sempre no eixo de rotação da porta. O alisar também foi desenhado. A gente tem uma achura bem fraquinha ali de azulejo meia parede no banheiro. A representação gráfica da janela do banheiro em corte e da porta em corte também foi feita. Foram feitas as cotas de nível. A gente tem uma achura ali indicando solo, embaixo da laje de piso. E nós temos as cotas verticais e as cotas de nível. E depois, feita essa parte, a gente vai começar a desenhar o telhado, que é um próximo passo. E aí vocês farão conforme indicado na apostila de desenho técnico arquitetônico. Outra peça gráfica que vocês vão desenhar nessa semana é a fachada. A fachada ela é a representação da projeção vertical da parte externa da edificação. E elas são desenhadas para mostrar detalhes arquitetônicos externos, materiais de acabamento, fazer esse tipo de especificação. A fachada ela não é cotada e normalmente ela acompanha a escala da planta baixa. Então, se você já fez a planta baixa na escala de 1:50, a fachada e assim como os cortes vai ser na 1:50. Vai ser 1:100 a fachada e os cortes vai ser na escala de 1:100. E a fachada, a maioria das prefeituras pede só a fachada frontal, mas a gente pode fazer até 4 fachadas de uma edificação. A frontal, a posterior, a lateral esquerda e a lateral direita. E a gente faz uma indicação na planta baixa também de qual fachada que a gente está representando. Essa fachada normalmente é representada através de um triângulo e a gente pode escrever fachada nela e colocar essa seta. E tem outras nomenclaturas também que vocês podem usar, outros símbolos, né? Como um círculo com um triângulo no meio, mas o importante é ter o triângulo apontando para a fachada que você está representando. E essa aqui é uma fachada. Então, como vocês podem ver, ela não tem cotas, ela tem representação gráfica do telhado, das portas, janelas e a indicação dos materiais. A NBR 6.492 ela também faz algumas indicações para a fachada. Ela diz que a fachada deve conter simbologia de representação gráfica conforme as prescritas nessa norma, os eixos de projeto, indicação de cotas de nível acabado, escalas, notas gerais, desenhos de referência e a legenda, que no caso a norma chama de carimbo. Marcação dos cortes longitudinais e transversais. Então, tanto para corte quanto para fachada, a NBR 6.492 ela pede alguns itens a mais do que a nossa apostila de desenho. Mas vocês vão fazer o desenho exatamente igual está na apostila de vocês. Então, vocês têm a indicação nas apostilas e ela vai ser o nosso material de referência. Aqui a gente tem uma distribuição dos desenhos da apostila numa folha A3. Eu indico a vocês executar esses 3 desenhos numa mesma folha A3. A gente faz a margem, coloca a legenda e faz esses desenhos. E é muito importante para os desenhos ficarem bem distribuídos na folha
que vocês sigam essas cotas indicando onde os desenhos vão se iniciar. E eles também têm que estar alinhados um com o outro. Isso vai facilitar, inclusive, a execução desse desenho. Reparem aí que o corte AB, ele tem a borda externa dele é muito parecida, é a mesma da fachada, né? Então fica muito mais fácil você desenhar a fachada depois que você tem o corte. Você consegue puxar as linhas a partir do corte para fazer a fachada de maneira parecida com a que eu ensinei para vocês fazerem o corte. Então essa vai ser a distribuição na folha. Essas foram as referências usadas para fazer essa aula. Um abraço a todos e uma ótima semana de estudo.